Bom, galera, aqui é o Tarcísio e um vídeo com esse tema: como começar a escrever o seu próprio RPG. Vou dar algumas dicas que me ajudaram, né, e que talvez sirva para alguém. Só para começar, para falar que tem pessoas no meio nacional que são extremamente mais gabaritadas do que eu, logicamente, né? Mas como eu já escrevi bastante coisa, já lancei bastante coisa, né? Acho que tem algumas coisinhas. Então, vai ser em duas partes que eu vou lançar ainda hoje. O primeiro é sobre como começar a escrever o seu RPG. E o segundo, que é o que fazer depois que eu já escrevi o RPG. Né? Então vai ser em duas partes. Então essa primeira parte é como começar a escrever o meu RPG. Seja solo, seja em grupo, tanto faz, né? Então, ó, tem muita gente que tem vontade de escrever e não sabe por onde começar, né? Então, olha só, eu vou começar desde o básico, talvez eu precise gravar mais vídeos sobre isso, tá? Então, o primeiro passo é você definir sobre o que você quer escrever. Quando a gente fala RPG, a gente está falando de uma coisa muito ampla. Pode ser RPG de vampiro, pode ser RPG old school, pode ser RPG World old school, né? Old school bizarro, pode ser space opera, pode ser pulp, sci-fi, pode ser faroeste. Então é muito aberto. Pode ser um genérico que você vai só criar o conjunto de regras e ele serve para qualquer coisa. Então, primeiro você vai parar e você vai pensar do que eu quero falar, do que eu quero que meu RPG seja. Então, escolha um tema, né? Ou um gênero, né? Porque qual que é a diferença de tema e gênero? O gênero, ele já tem um cenário meio que pré-definido, né? O cyberpunk já tem aquele lance das torres, das gangues. Faroeste, tem a vila, que sempre chama Rio de las Pedras, né? Alguma coisa assim. E sci-fi vai ter as raças e tudo mais. Esse é o gênero. O tema é que de repente você quer fazer um tema sobre vingança. E aí pode ser um tema sobre vingança no espaço, pode ser um tema sobre vingança medieval, pode ser... Então pensa sobre o gênero e o tema. É um tema, o que seria um tema? Heróis. Um tema heróico, aventureiro, épico, uma coisa sombria, uma coisa de terror. Então sempre tenta pensar num gênero e como você quer abordar esse gênero. Você quer partir para o horror? Você quer partir para a comédia? Você quer partir para a investigação? Porque, olha só, tendo o gênero e tendo o tema ele já vai direcionar uma pergunta muito importante que todo criador de jogo tem que fazer, é qual proposta que ele quer passar, qual experiência de jogo que ele quer passar. Porque, veja bem, um jogo medieval que foque na investigação, ele vai ser bem diferente em mecânicas de um jogo medieval que foque no combate, né? Deixa eu só responder aqui um aluno. Que foque no combate. E os dois vão ser medieval e muitas vezes pode se passar no mesmo mundo, só que vão ser experiências bem diferentes, né? Aí, eu quero as duas. Eu quero a investigação e o combate. Então você já sabe que você vai ter que criar mecânicas que proporcionam a investigação e mecânicas que proporcionam o combate. Por exemplo, tem jogo meu que nem regra de combate tem, né? Por quê? Porque o foco definitivamente não é um combate, né? Tem outros jogos que tem um foco mais de combate, como o Old School Arena, que é só de combate. Então não tem regra de investigação, porque não tem nada para investigar. A proposta não é essa, né? Então, ao ter definido o gênero e o tema, né, o foco que você quer dar, já vai meio que estar pré-determinando ou dando algum direcionamento nas mecânicas. E pode ser mais de um tema, né? Eu quero que meu jogo... Quando eu falo tema, eu estou falando assim da proposta, né? Vai ser combate, vai ser investigação, vai ser construção de reino, porque meu personagem depois do nível 10 ele fica rico e pode construir um reino só para ele. E aí você começa, aquilo que você quer
ter como tema que vai definir as mecânicas. Então, por exemplo, nesse caso, eu preciso de regras de investigação. Então, talvez seja legal trabalhar com perícias. Ó, meu personagem, ele conhece runas antigas. Meu personagem, ele é um bom investigador de cenas de crime. Meu personagem, ele tem memória fotográfica. E criar mecânicas, né? Ah, então ele pode fazer teste disso, pode fazer teste daquilo. Como ele é bom nisso, ele tem bônus. Aí você começa a pensar no combate. Então, eu quero um combate hiper mega tático. Então, vou pensar aqui em grid, né? Eu quero um combate que tenha muitas opções para o jogador. Então, começa a pensar em técnicas de combate, né? E a parte de construção lá de reino, então vai ter toda uma parte de administração. Meu personagem, ele vai ter que administrar. Então, quanto que ele vai gastar por mês? O que ele precisa fazer? E aí as mecânicas vão surgindo. Então esse é o primeiro brainstorm. Nesse primeiro passo, você não precisa, tecnicamente, já sair escrevendo nada. Só faz um esquema e vai anotando. Gênero, tema, o foco, o que eu quero focar, que tipo de mecânica eu vou precisar. Definido isso, começa a pensar concretamente, né? Eu penso assim, isso serve pra mim, tá bom? Eu sempre penso, depois que eu tenho isso na minha cabeça, eu falo, tá, agora, que tipo de testes esse meu jogo vai exigir em cada situação? Por exemplo, investigação. Que tipo de rolagens de dados eu quero que o meu jogo faça? Eu gosto muito de trabalhar com teste, eu não sou nem um pouco hipster, narrativista, indie, né? Não sou, eu gosto do basicão mesmo. Você tem lá, ou você rola acima ou você rola abaixo, pra mim sempre funciona. Talvez você queira uma mecânica hiper mega narrativista, psicológica, freudiana, não tem problema. Eu sei que pareceu que eu falei com meio descaso, mas não falei, estou falando que é outra proposta, né? Então eu sempre penso que tipo de teste cada situação, cada tema vai exigir. Testes de inteligência, de perícias, quais perícias, né? Técnicas de combate, quais técnicas de combate, né? A questão de... esqueci o nome. Manutenção de recursos, né? Vai fazer teste? Não vai fazer teste? É só distribuir? Precisa fazer teste para ver se tá aplicando correto? De repente eu aplico ali, né? E o cara foge com o dinheiro do reino, né? Então, né, vai ser uma coisa só narrativa de manutenção mesmo. Como é que eu vou quantificar se deu errado, se deu certo? E aí começa a reparar que quanto mais temas você quiser inserir dentro do seu RPG, mais mecânicas você vai ter que criar. Ou então, uma outra opção, você pode criar uma mecânica que serve para tudo. Um exemplo é o Dominus, né? O que é o Dominus? Você tirou 4 ou mais, você conseguiu aquilo que você queria. Tanto faz se é investigar algo, se é dar pancada em alguém, ou se é saber se você aplicou certo o pote de ouro que você tinha, né? É errado isso? Nem um pouco, né? Tem jogos que são assim, né? Por exemplo, o Millennia, né? Parece que ele tem várias mecânicas, mas na verdade tudo se resolve com 3 dados de 6, tentando bater uma dificuldade. Tudo, do combate a tudo. Ele só tem algumas nuances que você vai colocando, que funcionam principalmente como bônus, como bônus ou como penalização, mas é a mesma mecânica, né? Acho que o GURPS tem muito isso, que ele tem uma mecânica central, e aí ele começa a ter variações dessa mecânica para coisas específicas, mas tudo parte de uma mecânica central. Também é bem interessante fazer isso. Eu acho que o Dominus é o que mais sintetiza isso, porque ele faz isso em um parágrafo, né? Convenhamos que é uma coisa muito bem feita. Goste ou não, você tem que falar, funciona, funciona. É o que eu quero? Não é o que eu quero, mas funciona, né? E aí, feito isso, o que acontece? Você já tem a ideia de gênero, de gênero ser o cenário, né? Você já tem a ideia de tema, você já está pensando nas mecânicas, meu amigo, aí você tem que pegar, não sei onde que você gosta de escrever, e aí eu dou uma dica importante, tá? As pessoas, elas se sabotam já aí. A gente vive num mundo, galera, que a menos que você seja um filhinho de papai, uma patricinha muito privilegiada, você também está fazendo os seus corres, seja de estudo, seja de trabalho, seja de família, ou seja de tudo isso junto, né? A menos que você seja uma pessoa absurdamente
privilegiada que não precisa se preocupar com isso, né? O cabelo tá estranho, fica mudando de forma no meio do vídeo, né? Aqui, ó. Né? E esqueci o que ia falar. Então, ó. A vida é corrida. Eu vejo muita gente se sabota nessa parte. O cara já tem a ideia, sabe o que quer, mas, putz, eu só consigo escrever sentado no meu computador, ouvindo Enya, entre 9h45 e 10h37 da noite, mas esse horário, ó, eu tô trabalhando. Então, aí o jogo nunca sai, né? Ou então aquele cara, nossa, cara, só consigo escrever em casa, mas eu nunca tô em casa. Ou então, putz, cara, meu computador tá sem Word, vou ter que escrever no LibreOffice, cara. Não, só escrevo. Cara, isso são só desculpas, gente. Sinto muito. São desculpas, são. Né? São desculpas, né? É quando você usa as suas manias, o seu perfeccionismo para não fazer algo que você quer fazer, né? Isso é um atraso. Sinto muito. A vida moderna, ela, infelizmente, ela não permite que tudo seja... Então, se você quer escrever um jogo, você vai abrir mão de alguma coisa se você precisar para concretizar isso. Se você não quer abrir mão, não tem problema. Tem pessoas que só querem escrever entre as 10h30 e não sei o que lá, né? Não tem problema. Mas aí, né? O quanto realmente você quer escrever um jogo? Não sei. Não sei se realmente quer, né? Fica aí como reflexão, não como julgamento. E aí vem a parte que eu chamo que é a primeira parte. Essa primeira parte, isso é pra mim, gente. Isso é do método Tarcísio. Eu nunca vou fazer uma palestra online cobrando R$50 sobre isso, tá bom? Vou falar aqui de graça. O método Tarcísio, ele diz o seguinte: nessa primeira etapa, em que eu vou começar a tirar essas coisas e escrever, não tem problema, tô sem computador, vou esperar 3 anos até ter um computador bom. Não, escreve no caderno, tá bom? Escreve no celular. Não tem desculpa. Tá sem computador, escreve no caderno. Tá no banco, na fila, escreve no celular. Simples assim. É assim que seu jogo vai sair. Tá? Se você não fizer isso, não vai sair. A menos que você tenha a chance, não estou falando privilégio, não estou falando negativamente, mas o privilégio de poder separar momentos do seu dia e sentar para isso. E se você consegue fazer isso, assim, sinta-se privilegiado, porque tem muita gente que não consegue, sabe? Não consegue. Ou o cara faz do jeito que dá, ou o cara não faz, né? Enfim, se você tem esses benefícios, ou se você conseguiu criar esses benefícios com seu próprio esforço, que é muito legal, aproveite, tá bom? Do contrário, se vira com o que tem, que dá para se virar muito, sim. Então, no método Tarcísio, quando chega nessa parte, é a parte em que a quantidade é melhor que a qualidade. Agora, não é hora de já sair com o Iron Sword na sua frente, já sair com o Pathfinder 3ª edição na sua frente. Agora é hora de você colocar no papel tudo que você pensou de mecânica, nem que seja fora de ordem. Você começa falando do teste de perícia, depois você já fala do teste de defesa, depois você fala do ataque, não importa. Existe um negócio que chama copiar-colar, existe um negócio que chama recorta aqui e cola ali embaixo. Depois dá para estruturar o texto sem precisar escrever ele de novo, tá bom? E aí coloca tudo no papel, tudo, até aquelas ideias que você está falando, acho que isso é ruim, coloca, né? E aí, depois que você já tiver um esqueleto, você fala, bom, isso daqui não é o sistema completo, mas já dá para rolar algumas cenas. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o playtest dessas regras para ver se está rolando, né? No solo é fácil. Se é um jogo voltado para grupo, você pode pegar um oráculo e testar de forma solo, utilizando o oráculo, que vai te dar um grande indicativo, mas o ideal é que você teste. Se o teu jogo é voltado para grupo, que você teste em grupo. E aí eu faço a pergunta, né? Se você não está jogando em grupo, eu conheço pessoas que já não jogam em grupo faz anos, não porque não querem, né? Porque não conseguem montar grupo, né? Não tem previsão nenhuma de jogar em grupo, e aí faz um jogo totalmente voltado para grupo, né? Aproveita os benefícios do solo, tá bom? Aproveita. Não estou falando que você não pode escrever jogo para grupo, mas
Assim, para ele ser 100% funcional para grupo, você precisa testar ele em grupo. Não tem o que fazer, sabe? Pode ser que você não teste e dê muito certo, mas aí vai ser muito mais sorte do que qualquer outra coisa, né? E aí depois dos gameplays, seja solo, seja em grupo, você vai anotar quais mecânicas deram certo. Aí essas você vai manter. Quais mecânicas deram errado? Aí essas você vai alterar e se precisar você vai tirar. E o que ficou faltando? Ai, tem essas regras aqui, eu pensei que tinha tudo, mas aí no meio eu vi que não tinha uma regra para descanso. Então você já sabe que você tem que escrever uma regra para descanso, né? Ah, eu vi que não vai ser importante nesse jogo se eu tiver tabela de preços. Coloca uma tabela de preços. E pronto! Né? E aí você vai ter escrito o seu jogo, né? Ai, Tarcísio, mas eu não sei editar. Eu já tenho tutorial sobre o Canva aqui que dá para editar, né? E tem outros aplicativos, tem gente que faz trabalhos fantásticos. No PowerPoint, por exemplo, tem um vídeo do Alexandre Araújo, né, da Red Abyss, né, o mesmo do Hitodama, que ensina como fazer um RPG no PowerPoint, um RPG bonito, assim, né, que dá para você até comercializar, né? E dá para fazer no Word também, tá bom? Quem sabe mexer conseguiria fazer um negócio. Não ia ser o Pathfinder, não ia ser a bandeira do elefante da arara lá, mas seria totalmente apresentável. Tem muito material circulando aí que foi feito no Word. Eu tenho RPGs que eu lancei totalmente feitos no celular, e não estou falando do Canva não, estou falando em aplicativos de edição de texto de celular, esses que tem 3 MB que você baixa gratuito na Play Store, tá bom? Mas eu vou continuar isso agora na parte 2, em que eu vou falar como lançar esse material.